E se você é investidor do Tord 11 e quer saber se ele vai começar a subir o preço da sua cota por conta dos seus dividendos, tá, cara? Pelo incrível que pareça, ele voltou a pagar dividendo. E se você quer saber se isso é uma boa notícia para ele e se é agora ou não que ele vai decolar, fica aqui nesse vídeo aí que ele é especialmente para você. Mas antes de a gente continuar, já vou convidar vocês a comentarem aqui quantas cotas que vocês têm do Tord 11, porque se algum dia tiver alguma coisa envolvendo justiça, envolvendo os cotistas, eu vou trazer aqui para vocês. Porque só para vocês terem uma rápida noção, o fundo imobiliário não é da gestora. Os cotistas podem muito bem a qualquer momento fazer uma assembleia e decidir trocar de gestora. Então, vamos começando aqui pelo seu preço, tá? Hoje ele está custando cerca de 3,17 por conta do seu agrupamento recentemente que ele teve. Mas mesmo com o agrupamento, ele ainda está negativo, caindo cerca de 1% na última semana, cerca de 7% no último mês e neste ano está caindo cerca de 43%. Então, cara, aquela história que tá assim, já caiu muito, não vai cair mais. Cara, você está enganado, porque ele pode cair sim e está mostrando pra gente que está caindo. O fundo do poço ainda tem muito chão pela frente. Tanto que no seu histórico máximo ele tem uma queda de quase 95% e realmente ele bate um histórico, tá? De sem vergonhice da gestão, onde conseguiu enganar completamente todos os investidores desse fundo. E agora, a parte de dividendo, que é onde os cotistas começam a ter uma leve esperança. E essa leve esperança é bem leve esperança. E o porquê que isso acontece? Basicamente, tá, ele já estava quase 2 anos sem pagar dividendo, onde o seu último dividendo foi lá no começo de 2023, que foi de 30 centavos. A época que ele pagava dividendo. Desde então, ele não pagou dividendo. Recentemente, ele voltou a pagar dividendo e foi basicamente por conta do quê? Do seu agrupamento de cotas. Então, o fundo basicamente agrupou uma quantidade de cotas ali e com isso voltou a pagar dividendos. Agora, você pode falar assim, mas foi um bom dividendo? Muito pelo contrário. Os caras estão pagando apenas 1 centavo. 1 centavo por cota. Cara, isso aqui é o cúmulo para mim da sem vergonhice. É chamar o cotista de cotário. Por quê? Pagar 1 centavo de dividendo por cota, cara, é a mesma coisa de você não estar pagando. É como se você estivesse jogando mais mola para o cotista simplesmente se contentar com o que tem. Só que tudo isso não fica por aí. Por quê? Quando a gente vem ver, fazer uma análise aqui um pouco mais profunda do fundo, a gente vai observar o quê? Primeira coisa catastrófica aqui dentro do fundo é essa parte aqui, olha, dos seus ativos, onde ele possui quase 90% dos seus ativos que eles não performam. Esses ativos que eles não performam, eles não geram rendimento nenhum. Sendo que hoje ele possui cerca de 47% em CRIs e a gente sabe que esses CRIs todas são cotas subordinadas, onde todas estão com problemas e onde todas existe uma chance de mais de 99% do cotista não receber um único centavo. Então, para mim, esses 50% do fundo aqui, basicamente em fundos em CRIs, são dinheiro jogado fora, porque isso aqui não vai conseguir voltar a ver qualquer tipo de lucro em cima deles. Agora, a nossa esperança era em cima dos fundos imobiliários, você deve estar pensando, cerca de 34% do fundo. E é aí que você se engana, porque além dele pegar e investir nos piores CRIs possíveis, todos com cotas subordinadas, eles fizeram um esquema aqui para enganar a gente, que foi do que? Uma dupla exposição no mesmo CRI que ele tem. Então, quando você desce um pouquinho aqui, olha, você vai ver o que? A parte dos fundos imobiliários deles. E você vai ver que esse XBXO aqui é basicamente voltado para o circuito de compras. Esse Serra Verde é basicamente um outro CRI que ele já tem. E o DevaFof ali é basicamente um outro fundo imobiliário que investe ali nos mesmos CRIs que ele tem em carteira. Então, isso daqui foi uma maneira dele enganar o cotista. Então, essa aqui é a palavra, o cotista foi enganado por esse fundo. Então, por isso, se você olha para essa parte de fundos imobiliários aqui e acha que tem alguma esperança, pode tirar no seu cavalinho da chuva, porque isso aqui é muito difícil. E agora, se você quer saber aqui qual que seria realmente a esperança, só que é muito pouca, é esses 22% aqui, tá? Que seria a parte desses equities. O que são esses equities? Basicamente são terrenos não performados que não estão dando ainda retorno algum para eles. Então, o que acontece? Na teoria, se ele pegasse esses terrenos e vendesse pelo seu valor justo, ele teria cerca de 22% do seu valor
patrimonial ali disponível para distribuir de dividendos para os seus cotistas. Só que o que acontece? Nós estávamos acompanhando e aconteceu de vender cerca de 200 milhões de reais em CRIs, tá? Então, quem é cotista, tá, sabe dessa história aqui e sabe como que os caras foram pilantra. Que foi do quê? Cara, se eles venderam 200 milhões de reais, o quanto que você acha que a gente estaria recebendo de dividendo em cima do TORD 11? Cara, estaria recebendo ali no mínimo cerca de R$ 3 por cota. Isso considerando que o valor patrimonial dele estivesse correto. Só que o que acabou acontecendo? Ele pagou míseros 0,0000 alguma coisa centavos lá, tá? Ele não pagou nem mesmo 1 centavo por cota de dividendo. Foi menos do que isso. Então, na minha opinião, ou eles venderam simplesmente os terrenos ali que eles tinham ali por uma coxinha e uma Coca-Cola, ou acabaram passando para um outro parente da família deles. Porque, cara, não faz sentido nenhum você ter um relatório gerencial onde você fala que tem cerca de 200 milhões de equities e vender esses 200 milhões e não conseguir distribuir nem mesmo R$ 1 de dividendo para o cotista. Então, na minha opinião, hoje o TORD 11 consegue ocupar a posição de pior fundo imobiliário da bolsa. Então, se você tem, cara, eu sei que tem uma chance dele subir, mas essa chance é muito pequena. A chance que eu realmente acredito nele é que ele vai falir e acabar fechando o fundo, tá? Então, é essa a minha opinião em relação ao TORD 11. Agora não deixe de se inscrever, valeu, falou e até a próxima.